Bom dia, igreja. Nos reunimos aqui na casa do Senhor nessa manhã, a igreja vazia, para juntos podermos louvar o Senhor. E eu queria ler um salmo de número 67, que diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe, e o temam todos os confins da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós nos reunimos hoje para adorar o Senhor. A igreja no lar, as famílias no seu lar, e nós aqui, Pai amado, louvamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor conduz todas as coisas. O Senhor governa sobre todos os povos. Por isso, Pai amado, abençoa-nos neste tempo em que nos reunimos. Que o Senhor venha fortalecer os corações, animar aqueles que estão desanimados, fortalecer a fé dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. A si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Igreja, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
e debaixo da terra. No nome de Jesus, todo forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Eternas, eternamente. Reina, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor governa sobre toda a terra, que o mundo está nas tuas mãos, os povos estão nas tuas mãos, e o Senhor governa todas as coisas. Nós aqui estamos para te adorar, enquanto o mundo está como que virado de pernas para o ar. A tua igreja te adora, o teu povo tem esperança em ti. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Nossa confiança está em ti, Pai. Descansar, confiar no Senhor. Texto de Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Nós confiamos em Ti, Pai. Aquieta a nossa alma, aquieta nosso coração, a Tua igreja, Jesus. Que nós possamos declarar essa verdade. Tu és a nossa luz, em Ti nós confiamos. Só em Ti eu confiarei, Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família confiamos no Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação. Te renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
do Senhor. Salvação te renderei. Em casa, louva o Senhor. Segura em tuas mãos, eu nada eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que você, junto com a sua família, abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo 23 tem sido o texto que temos trabalhado na igreja há algumas semanas. Deus tem nos dirigido, nos ensinado através desse salmo. E a cada domingo pela manhã, eu me reúno com a igreja
para compartilhar uma porção desse salmo. Salmo 23 de Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Ó Deus amado, fala conosco nesse tempo. Que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, de maneira que essa palavra possa alimentar a cada família em seu lar. E aqueles que eventualmente venham ouvir a Tua Santa Palavra, sejam visitados por ela. E que ela venha produzir salvação em vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como uma parte introdutória, é bom entendermos que o Salmo 23 ele é a voz de uma ovelha que está se dirigindo ao pastor. Não é a voz do pastor se dirigindo à ovelha, mas uma ovelha que traz no seu currículo o ofício pastoral. Davi era um pastor de ovelhas. E ele compõe esse salmo de maneira que todo o salmo se sustentasse em cima da primeira frase dele. O Senhor é o meu pastor. E pelo Senhor ser o meu pastor, por Ele ser o meu pastor, Ele diz: eu não terei medo de absolutamente nada. Não haverá temor em meu coração, porque o Senhor é o meu pastor. Por Ele ser o meu pastor, Ele me fará repousar em pastos verdejantes, me levará a águas tranquilas. Por Ele ser o meu pastor, eu sei que eu terei o alimento que eu necessito para viver nesta vida. Também sei que Ele me levará a águas de descanso, onde eu terei tranquilidade, onde eu estarei repousando tranquilamente, bebendo das fontes que vêm do Senhor. Por Ele ser o meu pastor e Senhor da minha vida, eu terei a certeza de que o meu viver, ele será restaurado de tempo em tempo, quando as minhas forças são renovadas pelo Senhor e pastor da minha vida. Por Ele ser o meu pastor, eu tenho a convicção que Ele me guiará por um caminho de justiça. Porque como ovelha me falta o senso de direção. E por vezes eu me vejo pegando caminhos que eu não deveria pegar. Andando por trilhas que eu não deveria pegar. Uma ovelha não tendo senso de direção, facilmente nos perdemos. Mas graças ao bom pastor da nossa vida, que nos conduz por caminho de justiça, e Ele faz isso por amor ao seu nome. Por Ele ser o nosso pastor. Ele não deixará de cuidar das suas ovelhas, de guiar as suas ovelhas no caminho certo, porque Ele tem zelo pelo seu nome. Eu não temerei mal algum, porque eu tenho o bom pastor da minha vida, que estará comigo num vale de sombra de trevas. Ainda que eu ande por um vale de sombra de trevas, pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, porque o pastor da minha vida está comigo. Por Ele ser o meu pastor, sempre haverá proteção e consolo debaixo da sua vara e debaixo do seu cajado. E assim os demais versículos vão seguindo. E o texto que nós vamos tratar nessa hora, nessa manhã, é a segunda parte do versículo 4. Quando Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram dois instrumentos utilizados pelo pastor. E havia neles duas características singulares.
típicas e também singular. A vara e o cajado eram ferramentas usadas apenas por um pastor de ovelhas. Há ferramentas que vários profissionais usam. Mas quando se trata da vara e do cajado, você só veria esses instrumentos na mão de um pastor. Nenhum outro profissional, nenhum outro ofício exigia que tivesse uma vara e um cajado. Eram ferramentas próprias do pastor de ovelhas para que assim ele pudesse exercer o seu ofício. Não havia outra profissão que utilizasse essas ferramentas. E uma outra característica dessas ferramentas é que elas eram usadas apenas para o exercício do ofício pastoral. Elas não tinham outra função. Elas não serviam para outra coisa. O pastor não conseguiria fazer uma outra coisa com aquela ferramenta. Elas eram utilizadas apenas para o exercício do ofício pastoral. E que a vara e o cajado, elas tinham na sua concepção o ofício de proteger e consolar as ovelhas. Ela tinha a função de cuidar e proteger, consolar a ovelha do pastor. E essas ferramentas tinham em relação às ovelhas propósito bem definidos. Pensa, as ovelhas viviam as suas peregrinações. O pastor conduzia as suas ovelhas em peregrinações em busca de novas pastagens. Por causa da presença do pastor, por causa daquilo que o pastor tinha em suas mãos, as ovelhas caminhavam seguindo o pastor com total segurança. A imagem do pastor com o cajado na mão e a vara na mão trazia a segurança necessária para as ovelhas que o seguiam. Pense comigo, todos nós temos anseio por algo que possa nos dar segurança e proteção. Num tempo em que nós estamos vivendo, se possível fosse, nós estaríamos dentro de uma redoma, colocaríamos dentro dela os nossos filhos, os nossos idosos, e ali estaríamos protegidos para que nenhum mal pudesse nos atingir. Nós ansiamos por algo que nos traga segurança, como também ansiamos por algo que nos console em meio aos medos e às dores, às crises que nós vivemos. Quando estamos ansiosos demais e não sabemos o que fazer, necessitamos de algo que nos acalme, desejamos que esse algo apareça o mais rápido possível. Aliás, irmãos, essa é a maior necessidade, não apenas da nossa cidade, como do nosso Brasil, mas do mundo. Algo que resolva um problema que afeta toda a humanidade. Ter algo em que se segure, algo que acalme o nosso coração. Nesse versículo, Davi mostra que o que consola e protege as ovelhas que ele conduzia era a vara e o cajado que estava nas mãos do pastor. O mundo em que vivemos hoje tem 6 bilhões de pessoas que na sua grande maioria não sabem onde se segurar. Aonde estão os tesouros dessa terra? Os poderosos dessa terra, aqueles que guardaram fortunas e mais fortunas e não podem sair da sua própria casa, sem saber aonde irão colocar a sua cabeça para poder descansar. O mundo inteiro está experimentando, talvez na sua própria pele, uma vulnerabilidade. Somos impotentes diante de certas situações. Pessoas estão descobrindo que não têm certezas mais das coisas. Pessoas estão vendo seus castelos desmoronarem. Os poderosos estão apavorados porque não conseguem saber o que fazer. Davi pinta nesse momento a imagem de um rebanho de ovelhas. Ovelhas com pouquíssimo senso de direção. Ovelhas que não tinham possibilidade nenhuma de se defenderem, porque na sua constituição, elas eram animais inofensivos.
Não haviam presas, não havia nada que pudesse fazer com que a ovelha pudesse atacar um outro animal, ou então se defender de um outro animal. Ela era inofensiva. Davi mostra uma imagem de um rebanho de ovelhas que decidiram seguir a voz do pastor, colocando as suas próprias vidas ao cuidado e proteção dele. E para isso, como falamos semana passada, ela precisava ter coragem para poder confiar que aquele pastor que tinha na mão uma vara e um cajado estaria conduzindo ela por um lugar seguro. Estaria levando ela para um lugar de águas tranquilas, para um lugar de pastos verdejantes. Que tipo de consolo o bom pastor da nossa vida pode nos prover em tempo como esse? Para uma resposta para essa pergunta é importante ver a origem do verbo em hebraico. O verbo proteger ou consolar é naham, que tem outros significados, e é bom você saber. Como, por exemplo, confortar, proteger, vingar, demonstrar bondade e compaixão. E a tradução vai sempre depender da forma verbal que é aplicado, que é escrito. E Davi vai colocar naham com o sentido de conforto e proteção. Através da vara e o cajado do pastor, ele nos protege e também nos consola. Exatamente aquilo que nós, que estamos impotentes, que somos pessoas que não sabem como lidar com certas situações que fogem à nossa capacidade. É exatamente isso que nós precisamos. Os instrumentos que estão nas mãos do nosso bom pastor têm sempre como objetivo consolar a nós, ovelhas do seu pastoreio. Enquanto a vara ela é vista como uma arma, o cajado é visto como uma ferramenta. A vara é a proteção que o pastor oferece às suas ovelhas. O cajado é o cuidado e o pastoreio do pastor para com as suas ovelhas. É como você pensar que uma defende e a outra cuida. Enquanto o pastor está defendendo com uma mão as suas ovelhas daqueles inimigos que cercam, dos animais ferozes, das serpentes, ele também com a outra mão ele vai cuidar dessas ovelhas. Com a vara ele espanta os animais e protege, mas com o cajado ele dá consolo, dá proteção, dá consolo para a sua ovelha, cuidando dela. Davi mostra quanto o pastor das nossas vidas, traz consolo para nós. É nas horas difíceis da vida que Davi vai mostrar o momento certo do consolo do pastor. Na composição do Salmo, Davi fez questão de colocar esse versículo exatamente desse modo, para mostrar para nós que mesmo quando eu passar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum. E aí ele vai dizer, por que eu não vou temer mal algum? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Irmãos, nós nunca experimentaremos o cuidado, o consolo e proteção de modo tão significativo em nossa vida, quando, por exemplo, nós estarmos num curral. Mas num curral com ovelhas que estão sendo muito bem cuidadas, que não falta alimento, que tem muito alimento dentro do curral, o curral está aquecido, o conforto é o melhor possível. Nessas condições até nos esquecemos que foi o pastor quem preparou tudo para nós. Entramos no curral, nos alimentamos, bebemos das fontes, das águas que ele preparou para nós. Dormimos tranquilos e protegidos e seguros num ambiente aquecido. Nos esquecemos até que foi o pastor quem preparou tudo aquilo para as ovelhas. Pensa se isso não se aplica a nós. Quantas vezes olhamos o cuidado de Deus sem perceber que Deus tinha proporcionado tudo aquilo para o nosso bem? E não demos o verdadeiro significado àquilo, a importância que aquilo deveria ter. Só descobriremos a sublimidade do cuidado e do consolo do nosso bom pastor quando nós estivermos passando por vales,
quando estivermos em desfiladeiros, quando estivermos em costas escarpadas, quando estivermos à beira de um precipício, em lugares que nós não temos forças, mas precisamos dar mais um passo, ou em situações que nos faltam recursos, porque o que nós temos não é o suficiente. É olhar, por exemplo, para uma despensa e pensar, isso não dá para mais 2 dias, o que farei porque não tem onde comprar? É justamente nas horas mais difíceis, de profunda tristeza, de dor, que nós descobrimos o quão gracioso e sustentador é o nosso bom pastor. É passando pelo vale de trevas que nós descobrimos a importância de termos um pastor dirigindo a nossa vida. Como eu disse, se você conseguir se enxergar como ovelha, você verá a importância que tem o pastor na sua vida. Se você conseguir se enxergar como ovelha em todas as suas limitações, você conseguirá ver a importância que tem um pastor que dirige você com um cajado e uma vara, protegendo e cuidando de você quando há necessidade de conforto e consolo. Veja o que o nosso Deus fala conosco, lá em Isaías, no capítulo 43, dos versículos 1 ao 3. Deus dizendo ao povo: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá, em troca de você. O termo Salvador aqui, que o profeta usa, tem o seguinte significado: libertador, ajudador, salvador. As qualidades do pastor. Deus está dizendo ao povo de Israel: eu sou o pastor que cuida de você. Eu sou o pastor que trato de você nas suas feridas. Eu sou o pastor que cura os seus medos, que trago a você o conforto, o consolo e a proteção que você precisa. Deus não está dizendo a mim e a você que nós não ficaremos imunes, que nós ficaremos imunes ao sofrimento e às tristezas. Não. Deus está garantindo a cada um de nós que quando essas coisas nos atingirem, quando nós formos atingidos por essas coisas, elas não terão poder para nos fazer o mal. Nós conseguiremos atravessar firmes esse tempo com Ele. Ele estará conosco para que as feras não nos destruam. Ele estará conosco para que as águas não venham a nos afogar. Ele será conosco para que o fogo não venha nos consumir. Da mesma maneira como ele foi com Noé, como ele foi com os grandes homens da Bíblia, como foi com Israel quando estava no deserto, ou quando Daniel estava na cova dos leões. Deus será conosco nesse tempo. Ele será com cada uma das suas ovelhas, pastoreando cada uma delas. Philip Keller, ele vai dizer que a vara e o cajado simbolizam a palavra e o Espírito de Deus. Pense se não é pela palavra e através do Espírito que temos contato com o nosso pastor. Através da palavra de Deus, temos consolo e proteção. Philip Keller argumenta que a vara e o cajado simbolizam a palavra e o Espírito de Deus. Pense se não é a palavra e se não é através do Espírito de Deus que Deus tem conduzido as nossas vidas. Se não é através da palavra e do Espírito que Ele tem nos protegido, tem nos guiado e sustentado nessa terra. Eu queria levar você
a palavra de Deus um pouco mais, para que você possa descobrir como o Senhor, o bom pastor das nossas vidas, está cuidando de nós. Você pode desfrutar do consolo e da proteção de Deus através da vara e do cajado do nosso bom pastor, indo a Deus em oração. O Salmo 69, dos versículos 16 ao 20, o salmista diz: responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas o teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi por consoladores, e a ninguém encontrei. O salmista se volta para o pastor da sua vida. Ele volta crendo que o Senhor ouve as nossas orações. Irmãos, a oração é a disciplina mais poderosa que nós temos em tempos como esse que estamos vivendo. Por isso, dobre os seus joelhos, levanta a sua voz ao Senhor. E creia que Deus é poderoso para fazer com que as coisas aconteçam. Com que as coisas venham a acontecer ao seu lado. Nós podemos e devemos orar em todo o tempo. Mas devemos orar muito mais num tempo como esse. Entender que a necessidade é urgente. A oração deve ser o caminho da igreja em dias como esse. Você não pode estar aqui conosco para orar. Você não pode se ajoelhar num dos bancos dessa igreja que está vazia hoje. Mas você pode ir na sua casa, nos seus dias de quarentena, dobrar os seus joelhos com a sua família e clamar a Deus para que Ele venha a agir sobre a sua vida. Nós podemos também desfrutar da proteção e do consolo de Deus, através da vara e do cajado do bom pastor das nossas vidas, fazendo assim, aceitando que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Por que desesperar? Por que estar desesperado? O salmista, no Salmo 71, os versículos 20 ao 21, ele diz: tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. Irmãos, por vezes, a providência de Deus parece um tanto amarga. Por vezes parece que está duro demais. Por vezes parece que as coisas não estão muito bem. Mas saibam o seguinte: a providência de Deus jamais é equivocada. Deus jamais perdeu o controle das coisas. Ele governa soberanamente no alto e sublime trono. Todas as coisas continuam debaixo do controle do nosso Deus. Ele continua agindo, como sempre agiu. A terra está sob o controle do nosso Deus. Ao contrário do que alguns dizem, Deus se afastou daqui. Pela iminência, podemos ver Deus, sentir Deus. Deus continua presente entre nós. Não tenha uma percepção equivocada de Deus. Não tenha uma percepção equivocada de Deus. Ele continua sendo o Senhor soberano, que tem o controle de todas as coisas. Por isso você pode se voltar para Ele, mais uma vez, sabendo que o cajado e a vara continuam na mão dEle. E se necessário for, Ele nos protegerá com a sua vara. Ele derrubará os inimigos que tentam contra as nossas vidas. E também, se preciso for, Ele nos trará para perto dEle com o seu cajado, de maneira que venha nos consolar. E venha mostrar para nós o cuidado que nós precisamos.
Por vezes a providência de Deus parece sim distante e amarga, mas jamais equivocada. Deus não erra. Nós também podemos desfrutar da proteção e do consolo de Deus, que vem através da vara e do cajado do bom pastor, perseverando com fé e esperança. Esperança é a palavra mais usada hoje no meio cristão. Temos esperança em Deus. O salmista, no Salmo 77, dos versículos 1 ao 3, abra lá, Salmo 77, dos versículos 1 ao 3, ele diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escuta. Quando eu estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Aí dos versículos 9 ao 12 ele vai continuar. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. E aí o versículo 20 ele diz: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. O bom pastor da nossa vida, ele continuará nos dirigindo em tempo de trevas, em tempo de dor, em tempos de angústia, em tempo que parece que tudo está perdido e que não há mais solução para nada, em tempo até que parece que Deus não está falando. O salmista disse: não, eu considerarei os teus feitos, ó Deus, eu meditarei na tua palavra, eu me fortalecerei nela. Que Deus nos faça descansar na proteção e no consolo do bom pastor da nossa vida. Que Ele esteja conosco, nos assistindo, nos dirigindo. João capítulo 10. Jesus diz as palavras que traz segurança àqueles que são os seus discípulos e ovelhas. Capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E ele diz mais: eu já dei a minha vida por minhas ovelhas. E ele fez isso para nos livrar. Como o bom pastor fazia quando Davi citou aquele salmo, compôs o salmo. Ele fez isso para nos livrar das encostas escarpadas do inferno, que tenta tragar as vidas de muitos nessa humanidade. Ele disse: eu sou o bom pastor, para livrar aquelas ovelhas que estão sofrendo terror que assola a sua vida, por estarem passando por um vale da sombra da morte. Ele disse: eu sou o bom pastor, para uma multidão que estava ali sem saber para onde ir. Ele disse: eu sou o bom pastor, não mercenário. O bom pastor está disposto a dar vida pelas ovelhas. E eu faço isso por amor que eu tenho às minhas ovelhas. Ele diz essas palavras ao mesmo tempo que ele vai dizer que conhece as suas ovelhas e não deixará nenhuma delas perdida sem direção. Por isso, amado irmão, calma. Aquieta a tua alma e o teu coração. Aquieta a tua alma e o teu coração nessa hora. O bom pastor da nossa vida continua com o seu cajado, continua com a sua vara para sustentar a nossa vida. A sua palavra, o seu espírito continua agindo hoje. É o instrumento que nós precisamos para continuar caminhando, ainda que por vale, ainda que por desertos, ainda que haja o terror da morte.
o bom pastor de nossas vidas, um dia olhou para a multidão de pessoas que estava diante deles, e ele disse as seguintes palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra e se pergunte: eu não pertenço a nenhuma igreja. Como então eu posso considerar que eu seja uma ovelha do bom pastor? Ou então você pode dizer: eu estou cansado de tanto lutar. Eu estou cansado de subir as encostas dessa vida. Está sempre por um fio. Sempre caindo, sempre tentando me levantar, sempre tentando dar um passo. As minhas forças vão se exaurindo. Ou talvez você diga: a única certeza que eu tenho é que o pior já está batendo na minha porta. E eu não sei o que fazer e não sei a quem recorrer. Eu digo para você as palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para as ovelhas, que são minhas, João capítulo 10. Mas também há outras ovelhas que estão em outro aprisco. O povo de Israel esperava o Messias. E ele apareceu, ele veio, ele encarnou. Mas também Jesus aponta para mim e para você, dizendo que o Evangelho chegaria a outros povos, outras nações. E Jesus diz para você também nessa manhã que está aí nas encostas, escarpadas do inferno, tentando salvar a sua pele: eu vim trazer vida a você e não morte. Eu vim trazer esperança e não desespero a tua alma. E ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ou talvez você possa ouvir nessa hora o bom pastor dizendo a você: vinde a mim. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, que estão cansados. Eu os aliviarei. O bom pastor te chama nessa manhã. Alma cansada, vem já. Saiba, querido, que o bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. Por isso eu digo a você nessa hora: você que não conhece a Cristo, que esse seja o momento em que você se render ao Senhor. Que essa seja a hora de você reconhecer os seus pecados e a necessidade que você tem daquele que pode salvar a sua vida da morte. Aquele que tem poder para tirá-lo do vale da sombra da morte. Aquele que tem poder para dar as mãos a você e ajudá-lo a atravessar, ainda que seja esse mesmo vale. Mas ter a certeza de que Ele está vivo, operando no meio da sua igreja. O bom pastor das nossas almas continua conduzindo o seu rebanho. Espere nele, confie nele e se proteja nele. Ó Deus amado, nós agradecemos a Ti por esse tempo, pela Tua boa mão que é conosco. Que o Senhor venha ajudar a Tua igreja nesse tempo tão difícil, trazendo para cada um, Senhor, vigor, força, alimento que vem do alto, para que assim possamos prosseguir. Sabemos que um dia estaremos todos nós aqui de novo, reunidos para adorar ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Por isso, Pai amado, abrevia o sofrimento do Teu povo, abrevia a dor daqueles que estão chorando no leito. Traga paz, consolo e força ao Teu povo. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.